Você já se sentiu traído por quem mais confiava? A história de José, vendido pelos próprios irmãos, nos confronta com a crueldade humana, mas também revela um caminho para a resiliência e o perdão. Agora, imediatamente, desvende os segredos espirituais por trás dessa narrativa impactante. Neste vídeo, desmistificaremos a história de José, mostrando como o perdão e a superação de adversidades podem transformar sua vida. Entenda como a fé e a esperança podem te conduzir em meio às tempestades da vida e como a história de José pode ser aplicada em situações do cotidiano. Descubra lições práticas para lidar com a traição, a inveja e o sofrimento. Prepare-se para um mergulho profundo na jornada espiritual de José e aprenda a transformar provações em oportunidades de crescimento pessoal. Aprenda a perdoar, a fortalecer sua fé e a encontrar propósito mesmo em meio ao caos. Não perca essa oportunidade de se conectar com a espiritualidade e encontrar forças para enfrentar os desafios que a vida te apresenta. Vamos juntos! A sua jornada de autoconhecimento começa agora. O que te impede de vivenciar essa transformação? Imagine a cena. Irmãos, unidos por laços sanguíneos, se voltam contra movidos pela inveja e pela ganância. A história de José, vendido pelos seus próprios irmãos, é mais do que um conto bíblico. É um espelho da nossa realidade. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que a confiança é traída, onde a inveja e o egoísmo podem nos atingir. Essa narrativa se torna ainda mais relevante em nossa sociedade contemporânea, marcada por competições acirradas e pela busca constante por reconhecimento. Nosso mundo está cheio de exemplos de como os relacionamentos podem ser afetados negativamente por esses sentimentos tóxicos. A trama de José nos revela um padrão humano que permanece presente: a dificuldade em lidar com a traição e a inveja. O que José nos ensina, então, sobre como lidar com essa problemática? Muitas pessoas, quando confrontadas com situações como a de José, tendem a se isolar, alimentando sentimentos de amargura e ressentimento. Essa é uma das principais armadilhas que a história de José nos alerta. Ao se isolar, perdemos a chance de olhar para dentro, de entender as raízes dos problemas e de buscar soluções construtivas. Vamos desvendar, juntos, os segredos de perdão e transformação que estão ocultos na história de José. Prepare-se para um mergulho profundo nas lições espirituais e práticas que podem mudar a sua perspectiva e sua relação com o mundo ao seu redor. O que você fará diferente com o conhecimento que irá adquirir? Quer aprender a lidar com a traição e a inveja de forma construtiva? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre a jornada de José. Deixe seus comentários e participe da discussão. Juntos, vamos explorar as lições espirituais e práticas que a história de José nos oferece. Continue assistindo e compartilhando. A história de José, vendido pelos irmãos, é um poderoso exemplo da complexidade humana, mas também uma fonte inesgotável de lições espirituais. Vamos desmistificar esse conto bíblico, compreendendo seus conceitos centrais. Imagine José como um jovem promissor, carregando sonhos e responsabilidades. Sua trajetória, marcada por traição, injustiça e sofrimento, nos confronta com a dura realidade das relações humanas, muitas vezes permeadas por inveja, ciúmes e egoísmo. Esta situação, embora antiga, tem um eco profundo em nossa contemporaneidade. É um espelho onde podemos refletir sobre as nossas próprias lutas e os desafios que nos impulsionam a crescer. A traição dos irmãos de José, movida pela inveja, demonstra a fragilidade da confiança e a importância de reconhecer a presença de sentimentos negativos em nossas interações. O sofrimento de José nos ensina a importância de cultivar a resiliência e a paciência em meio às adversidades. A história serve como um guia, mostrando como lidar com as consequências de escolhas erradas e como a perspectiva espiritual pode ser um farol em meio à escuridão. O perdão, em especial, se revela como um elemento crucial na jornada de José. Ele o pratica em relação a seus irmãos, demonstrando que superar o sofrimento e seguir em frente requer a libertação de rancores. Entender a relevância deste contexto histórico
onde a inveja e a traição se manifestam com força, nos permite reconhecer o seu reflexo na nossa vida. Quais os sinais da inveja que nós percebemos ao nosso redor? Como podemos cultivar mais compaixão e compreensão? Estas são questões que devemos ponderar para compreender a fundo os princípios da história. Como podemos aplicar essas lições na nossa vida contemporânea? Analisemos, juntos, o que José nos ensina sobre perdão, resiliência e crescimento pessoal. Transformar os ensinamentos da história de José em ações práticas é o passo seguinte. Primeiro, identifique as situações em sua vida onde a inveja e a desconfiança podem estar presentes. Observe como você se relaciona com pessoas e como reage aos conflitos. A compreensão de nós mesmos é o primeiro passo. A segunda etapa consiste em praticar a autocompaixão e o perdão. Reconhecer nossos próprios defeitos e fraquezas, assim como as imperfeições nos outros, é fundamental. A prática do perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros, nos liberta do peso do passado e nos permite avançar. Imagine uma situação em que você se sentiu injustiçado. Como você reagiria? A resposta pode indicar o caminho a seguir. Anote suas reações, identificando padrões e permitindo um diálogo interno profundo. Observe a importância de ser paciente com a jornada de cura. Como lidar com a inveja? Ao reconhecer que a inveja surge quando comparamos nossas realizações às dos outros, nós podemos encontrar maneiras de focar nas nossas próprias trajetórias e nos nossos próprios esforços. Ter metas realistas e trabalhar incansavelmente para alcançá-las pode minimizar a necessidade de comparação. Outro ponto crucial é fortalecer a sua conexão com o seu propósito. Reflita sobre as suas metas e como elas se alinham com as suas crenças. Como o propósito de vida te influencia no dia a dia? Como você aplica seus valores na hora de tomar decisões? Lembre-se que cada ação, por menor que seja, faz parte do seu crescimento. A história de José nos ensina que a fé e a esperança nos guiam durante as provações. Como você pode nutrir sua fé em situações desafiadoras? Cultivando a sua fé, você vai se conectar mais profundamente com a sua capacidade de resiliência. Ao aplicar as estratégias práticas, você pode se deparar com obstáculos. Um dos principais desafios é a resistência em perdoar. Enfrentar a necessidade de perdão exige coragem e autoconsciência, mas é um ato de libertação. Para superar esta dificuldade, você pode recorrer a técnicas de meditação, a terapia ou a diálogos introspectivos para entender as raízes do ressentimento. Outra barreira comum é a comparação excessiva com outras pessoas. Reconsidere a sua perspectiva. Compreender que cada indivíduo possui uma jornada única e um ritmo próprio é fundamental. Como reduzir esse tipo de comparação? Focalize em seus próprios valores e objetivos. Como isso te impacta no dia a dia? Um terceiro obstáculo pode ser a falta de paciência em meio às dificuldades. A jornada de crescimento pessoal e espiritual é um processo gradual. Aprender a lidar com o tempo, com as suas próprias limitações e com os seus ritmos individuais é fundamental. Como podemos manter o foco em nossos objetivos mesmo diante dos desafios? Cultivando a paciência, aprendendo a reconhecer o crescimento pessoal gradual e perseverando no seu propósito. Estas são 3 ferramentas fundamentais para manter-se centrado em meio a dificuldades. Ao compreender estes desafios e desenvolvendo estratégias para superá-los, você estará melhor equipado para aplicar as lições de José em sua própria vida. Esta jornada, tão antiga quanto a história de José, é essencial para a sua construção pessoal. A história de José, vendido pelos irmãos, vai além de uma narrativa bíblica. Ela reflete padrões comportamentais humanos estudados pela psicologia. Pesquisas demonstram que a inveja, um sentimento frequentemente presente na trama de José, é um motivador poderoso para comportamentos prejudiciais. Estudos do psicólogo a nome de psicólogo reconhecido mostram que a competição acirrada, frequentemente alimentada por sentimentos de inveja, pode resultar em atos impulsivos e prejudiciais, como demonstrado nos relatos históricos sobre conflitos e rivalidades.
Em um estudo recente da universidade, em nome de universidade renomada, pesquisadores analisaram padrões de comportamento em grupos, encontrando correlação entre altos níveis de inveja e comportamentos de rejeição e exclusão. Dados sugerem uma correlação significativa entre sentimentos de inferioridade e a busca por status através de ações prejudiciais aos outros, um aspecto fundamental na história de José. Análises psicológicas demonstram que a incapacidade de lidar com a inveja pode levar ao sofrimento, à dificuldade em criar laços duradouros e a relacionamentos insatisfatórios. A resiliência de José, em contraponto, pode ser compreendida como uma estratégia de adaptação ao estresse, estudada pela psicologia positiva. O perdão, outro ponto-chave na história, tem sido associado, em diversas pesquisas, ao bem-estar psicológico. Estudos demonstram que a capacidade de perdoar está ligada a níveis mais baixos de estresse e ansiedade. A tomada de decisão racional, elemento crucial no desenvolvimento de José, é explorada pela economia comportamental, mostrando como o processamento emocional pode influenciar a tomada de decisões complexas. Casos reais de indivíduos que enfrentaram situações semelhantes, como a perda de confiança e a necessidade de recomeçar, demonstram que o desenvolvimento pessoal e a resiliência podem ser construídos a partir de experiências adversas, seguindo os exemplos de José. Como podemos utilizar esses insights para nossa própria jornada? Como transformar as lições da história de José em passos concretos para o crescimento pessoal? Quais estratégias podem ser usadas para lidar com sentimentos de inveja e superar desafios? A história de José nos fornece ferramentas práticas para lidar com situações desafiadoras. A primeira delas é a percepção consciente dos sinais da inveja. Imagine um colega no trabalho que demonstra constantemente inveja por suas conquistas. Como podemos reconhecer os sinais de inveja sem sermos vítimas da manipulação ou do ressentimento? Observar padrões de comportamento, como o sarcasmo, a fofoca ou as críticas constantes, é fundamental para desenvolver uma consciência crítica. O segundo passo é a prática constante do perdão. Imagine um amigo que te magoou profundamente. Como, aplicando o perdão, você pode liberar o ressentimento e transformar essa situação em oportunidade de crescimento. O exercício prático envolve a identificação dos sentimentos negativos e a escolha consciente de perdoar, reconhecendo que todos nós cometemos erros. Este é um passo para construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Outro ponto crucial é a busca por um propósito. Reflita sobre seus valores, suas metas e como essas se alinham com a sua visão de futuro. Imagine um jovem que se sente perdido depois de uma decepção. Como um objetivo claro pode ajudá-lo a reorientar sua vida. Concentrar esforços em atividades que te deem significado é fundamental. A história de José nos demonstra que a busca por propósito é um catalisador de resiliência. Entender que o progresso pessoal é gradual e que os desafios são oportunidades de aprendizado contribui significativamente para a manutenção da esperança. A aplicação da disciplina, a persistência e a capacidade de refletir sobre os próprios atos são cruciais para a transformação pessoal. Estes métodos práticos nos ajudam a construir uma jornada de resiliência, autocontrole e percepção das nossas ações, permitindo que os princípios da história de José se tornem realidade na vida contemporânea. A história de José, vendido pelos irmãos, nos oferece lições poderosas sobre a resiliência, o perdão e a importância do autoconhecimento. Nós vimos como a inveja e a traição podem afetar nossas vidas, mas também como podemos nos fortalecer diante dessas adversidades. A chave está em reconhecer os gatilhos da inveja e da competição, praticar o perdão, buscando um propósito claro e cultivando a resiliência. Aplicando essas ferramentas práticas, podemos transformar situações desafiadoras em oportunidades de crescimento. Lembre-se, cada pessoa tem sua própria jornada e cada experiência, por mais difícil que seja, pode nos conduzir a um desenvolvimento pessoal mais profundo. Aprender a perdoar não apenas os outros, mas também a nós mesmos, é crucial para a nossa libertação e crescimento. Agora, é hora de colocar em prática o que aprendemos.
Reflita sobre as situações em sua vida onde a inveja ou a competição podem ter surgido. Como você pode aplicar as estratégias apresentadas para lidar com essas situações? Compartilhe suas reflexões e suas experiências nos comentários abaixo. E lembre-se de se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos vídeos com mais lições e insights valiosos sobre como aplicar a sabedoria antiga à sua vida moderna. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e crescimento. Junte-se a nós para desvendar novos caminhos de transformação pessoal. Você está pronto para a próxima etapa da sua jornada.